Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Ok. Bom, são 7h10, né? Então vamos começar no horário normal mesmo. Geralmente eu espero esse tempo, né? Até a gente ter um pouco mais de gente. Então, vamos lá. Pessoal, eu sempre começo aqui compartilhando com vocês o nosso cronograma, né? E notem que hoje, além do assunto, né, a gente vai ver a questão de resumo e de natureza. Hoje é um dia importante na disciplina, né, que é a definição dos grupos e áreas do trabalho final, né? Então, que é o quê? Definir os integrantes do grupo que vai fazer o trabalho da planilha e esse grupo escolher a área do ENAMPAD, né, que vai ser abordada, né, a qual eles vão receber os artigos, tá? Então, vocês vão fazer isso por meio do fórum, né, do curso. Então, o fórum da disciplina, eu vou logar aqui. Então, vocês vão entrar aqui no fórum, né? Esse fórum já está desbloqueado, que é o fórum para definir o grupo da planilha, né? Entrar aqui, tá? Responder uma dessas mensagens, colocando o nome dos integrantes do grupo e a área do ENAMPAD que aquele grupo vai escolher para fazer o trabalho. Tá? Então, se atentem, enviem isso até meia-noite de hoje, tá? Então, tá mudo para alguém? Alguém tá me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá normal aqui para mim, professor. Tá. A Nawane está perguntando aqui, né, se está mudo para mais alguém. Então, aparentemente não, tá, Nawane? Então, entrem lá, né, nesse fórum do Moodle para enviar o grupo de vocês até hoje à meia-noite, tá bom? Lembrando que as áreas do ENAMPAD que vocês devem escolher estão tanto aqui, né, no Moodle, nessa parte aqui, né? Ué, eu tô não, deixei de compartilhar. Achei que eu estava compartilhando. Então, vocês encontram as áreas da NumPad aqui, nesse link do Moodle, nesse arquivo, tá? E também nos slides da aula 3. Tá? Então, nos slides de 2 aulas atrás, vocês entrarem lá, tem todas as opções de área que os grupos podem escolher. Tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente vai dar sequência, né? Como eu falei, a gente vai sempre avançando na planilha de análise de artigos, né? Que é o trabalho principal da disciplina. Então, na aula passada, a gente viu a coluna tema, né? E na aula de hoje, a gente vai ver a coluna natureza, né? Então, eu vou ensinar para vocês como encontrar os dados relativos à natureza dos artigos e colocar esse dado na planilha, tá? Como eu digo, né, a gente vai, nas aulas seguintes, avançar esse conteúdo, né, coluna a coluna, variável a variável, para que vocês possam ir aprendendo o processo de análise bibliométrica passo a passo. Tá? Então, vamos continuar falando de características metodológicas, né, de um relato de pesquisa. Hoje, basicamente, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o resumo, tá? E vamos ver natureza. Por que a gente vai falar de resumo hoje, pessoal, antes de dar sequência nas outras variáveis, né? Porque o resumo, do ponto de vista do trabalho que vocês vão ter que fazer, se o resumo for bem escrito, vocês conseguem preencher a planilha inteira só lendo o resumo, tá? E ainda no resumo é uma leitura dirigida, né? Não é, às vezes não chega nem a ser uma leitura total do resumo. Tá? Então, do ponto de vista do trabalho, que vocês vão começar a fazer a partir da semana que vem, que eu vou, uma vez definidos os grupos, eu vou disponibilizar para vocês os artigos, todo o preenchimento da planilha, né, ou seja, a realização ali da bibliometria, o preenchimento da planilha de análise de artigos, vocês conseguem fazer só lendo o resumo. Né? É muito importante que o resumo seja bem escrito. Infelizmente, vocês vão ver
que no NumPad alguns resumos faltam elementos, são mal escritos e assim por diante, então alguns dificultam, mas em 95% das vezes vocês vão ver que lendo só o resumo, vocês já dão conta de preencher a planilha, responder ali aquela linha, né, todas as variáveis para aquele artigo. Tá? Do ponto de vista mais geral, o que é o resumo de uma pesquisa? E não só de uma pesquisa, né? De um trabalho, porque não é só pesquisa que tem resumo, né? Você tem relatórios técnicos, relatórios gerenciais, né? Planos de empresa que tem resumo, né? Em geral, eles chamam resumo executivo. Qual que é o papel do resumo nesses trabalhos, né? O resumo, pessoal, como o próprio nome diz, ele resume os principais pontos, né? Mas é importante saber que ele é sempre a parte mais lida do documento. Todo documento que tenha um resumo, você pode ter certeza que a parte mais lida daquele documento vai ser o resumo, né? Por quê? Por várias razões, mas principalmente porque o resumo é a base que a pessoa sempre vai ler primeiro para saber se ela continua a ler o documento ou não, né? Então, o interessado em qualquer tipo de documento vai, antes de qualquer coisa, ler o resumo para saber se no documento adiante ele vai encontrar as informações que ele precisa, né? Então, ele é sempre a parte mais lida da pesquisa. Por isso que é muito importante, quando vocês forem fazer qualquer tipo de trabalho que tenha um resumo, que esse resumo seja muito bem feito, né? Porque ele vai ser a parte do documento que as pessoas mais vão ler, né? Muitas pessoas vão parar no resumo, então vão ler o resumo e não vão dar sequência na leitura, né? Ou porque viram que o trabalho não interessa mais a ele, ou viram e obtiveram todas as informações que elas queriam só lendo o resumo. Então, por isso, muita gente que lê um resumo acaba não lendo o restante do documento, né? O que faz o resumo ser uma parte muito importante. Então, como eu já falei, né, o resumo é basicamente um apanhado das principais partes de um trabalho, né? Então, se você pega a estrutura do trabalho, né, pega lá a estrutura global de uma monografia, né? Introdução, referencial teórico, método, resultados. O que é o resumo? É um pouquinho de cada parte, né? Então, quando a gente fala em resumo, a gente está falando basicamente, né, de um apanhado geral de cada parte da estrutura do trabalho, né? O Igor pergunta aqui, professor, a turma tem poucas pessoas e meu grupo formado tem 8. Existe possibilidade de acrescentar mais pessoas? A gente vai abordar isso ao final, tá, Igor? Aí a gente, assim que terminar o conteúdo, eu paro e aí a gente lá no final, com calma, tá? A gente vai discutir todas as questões relativas aos grupos, né? Hoje a nossa aula é especificamente para isso, tá? Então, ao final, a gente discute isso com bastante tranquilidade, tá bom? Então, o resumo, como eu falava, né, é a parte mais importante, ele está ali para resumir o trabalho e ele vai ser para vocês a principal referência que vocês vão utilizar para preencher a planilha, tá? Muitas das vezes vocês sequer vão precisar ler o trabalho, né, fazer a leitura dirigida ou ir lá no método, pegar as informações. Se o resumo for bem escrito, as informações vão estar ali, tá? A gente vai ver alguns exemplos ali para frente. Bom, e agora falando de natureza de pesquisa, né? E aí especificamente da variável de hoje, da planilha de análise de artigos, né? Bom, pessoal, uma coisa que vocês precisam entender é que muito do que a gente está discutindo aqui pertence a uma área, tá, chamada filosofia da ciência, tá? Que discute o que é método, o que é quali, o que é quant, o que é teórico, o que é empírico, o que é transversal. Há uma área da ciência dedicada a isso, que é muito importante e, assim, eu particularmente adoro, tá? Mas o foco das minhas aulas não vai ser muito discutir filosofia da ciência, tá? Vai ser apresentar objetivamente o que são, né, as variáveis da planilha para que vocês consigam compreender o que é aquilo, mas principalmente aplicar no método bibliométrico, tá? Então, uma nota de rodapé importante sobre as aulas que vão vir daqui para frente, né? Hoje, sobre natureza, quando se pergunta se a pesquisa qual é a natureza da pesquisa, basicamente o que se quer saber é se ela é teórica ou se ela é empírica, tá? E aqui é uma variável da planilha muito fácil de vocês compreenderem, tá? É a primeira variável, vocês vão ver que não é à toa, que ela é a primeira variável que vocês vão ver ali, né, do ponto de vista metodológico,
Então, é uma variável muito importante e também, por outro lado, é também uma variável muito fácil de vocês compreenderem a ideia e conseguirem aplicar essa ideia na análise bibliométrica dos artigos. Por quê? Porque pesquisa teórica é basicamente aquela onde não há uma coleta de dados. Tá? Óbvio, se há coleta, não há análise. Então, toda pesquisa teórica é aquela em que não há coleta e análise de dados. O que é feito em uma pesquisa teórica, geralmente? Né? O autor pega os principais textos, documentos, ele até se apoia em dados, né? Ele vê documentos que contêm dados, ou ele lê outros textos, ou outros autores e outros modelos, e escreve um artigo teórico sobre aquilo. Ou seja, o que é artigo teórico? É a percepção e a opinião e a análise do autor sobre coisas que ele viu e leu. Então, isso é como se fosse uma teoria, né? O autor não pega essa teoria e, por exemplo, formula um método de coleta que seja possível ele coletar dados de pessoas sobre aquela teoria para que ele observe a teoria, né? Então, por exemplo, fazer uma entrevista ou aplicar um questionário. A pesquisa teórica não prevê essa parte metodológica, né? Por quê? Porque não há dados a serem coletados nem analisados. Né? Muitos alunos perguntam, né, e tem a dúvida, mas e os textos que ele leu? Né? E os autores que ele leu? Não são dados? Não, isso não são considerados dados, tá, pessoal? Dado é algo que você observa fora de você, portanto, no mundo, né? E que, em geral, independe da sua opinião. Então, o que é um dado? É você ir lá e aplicar um questionário em uma pessoa, né? Ela responder qual o seu gênero, masculino ou feminino, um ou dois, né? Ou você ir lá e fazer uma entrevista e perguntar a opinião da pessoa sobre alguma coisa, né? Ou você chegar e coletar um documento secundário, né? Ler um documento e ir lá e extrair dados daquilo. Então, isso são considerados dados, né? Ou seja, observações que você faz da realidade que independem da sua opinião. Você só vai lá e observa, coleta, pega elas para você. Então, o texto que o autor de um artigo, de uma pesquisa teórica, leu para escrever aquele artigo não é um dado, né? O que ele escreve sobre aquele texto no artigo é ainda a opinião, a análise, mesmo que balizada, né, é dele sobre o que ele leu, não é um dado de realidade. Tá? Então, por isso que a gente fala que todo artigo teórico é aquele artigo que não tem coleta de dados. Tá? E o que é o artigo empírico? O artigo empírico é o contrário, é aquele artigo que, além de teórico, porque todo artigo empírico é também teórico, né? Então, se vocês verem lá uma monografia, um artigo, o que sempre tem na introdução? Né? A parte de referencial teórico. Todo artigo empírico é assim, né? Na administração. Então, antes de você chegar lá no método, não tem a parte de referencial teórico, então aquilo é a teoria. Só que o que é o artigo empírico? Por que ele se diferencia do teórico? Porque ele não fica só na parte teórica, das descrições de teoria. Ele define um método para observar aquela teoria. Ele define um método, coleta dados e analisa dados para observar aquela teoria. Então, por isso que a gente chama ele de empírico, né? Então, o artigo empírico implica necessariamente na coleta e na análise de dados. Portanto, ele implica necessariamente em um método. Tá? Então, essa é a diferença fundamental. Né? Um artigo que é teórico não vai ter coleta de dados. Um artigo que é empírico tem coleta de dados. Então, do ponto de vista da bibliometria, pessoal, por que é muito fácil de vocês observarem e conseguirem quantificar essa informação na planilha? Porque você vai ler ali no resumo e você vai ver, é o que eu falo, né? E vocês vão começar a tomar consciência disso cada vez mais. Vocês vão fazer uma leitura dirigida do resumo, né? E se vocês viram ali que o texto, né, a pesquisa, o autor falando, né, foi feita uma entrevista, é empírico. Foi aplicado um questionário, é empírico. Foi feito um levantamento de dados, é empírico. Né? Foram analisados dados, é empírico. Né? Os resultados apontam que é empírico. Por quê? Porque em todas essas situações há uma coleta de dados. Se, por outro lado, vocês verem, né, que o autor escreveu todo o texto, todo o resumo, não falou em coleta de dados, não falou em entrevista, não falou em amostra, não falou em análise de dados, é porque 99% de chance desse artigo ser teórico. Né? Ele só não vai ser teórico, como eu falei, se às vezes o resumo é muito mal escrito. Né?
nem deveria ser aprovado, às vezes, o trabalho, né? Por quê? Porque o trabalho é empírico, mas o resumo não fala nada sobre a coleta de dados. Então, tem que ser um resumo muito ruim, né? Então, se vocês já leram o resumo e não aparece nada de método, não foi dito nada, em geral vocês vão ver que é um discurso mais filosófico, né, mais teórico do autor, é porque ele é teórico, porque ele não teve coleta de dados. Tá? Então, é bem simples, pessoal. É como eu falei, é ver, observar, né? E daqui para frente, a gente vai sempre fazer simulações aqui na aula, tá? Exercícios, né? Que a gente vai ver uma variável e daí eu vou abrir um texto e vou pedir para que vocês classifiquem, né? Aquele texto que a gente está vendo de acordo com a variável que a gente vai estudar, tá? E que a gente está estudando. Então, vamos olhar aqui alguns exemplos, né, de textos do próprio Enampad, são textos reais, né? Para que vocês façam esse exercício e classifiquem essa pesquisa, tá? Agora, nesse caso, quanto à natureza. Então, eu queria que vocês olhassem, né, lessem esse resumo aqui e dissessem aí para mim, né, pode ser pelo chat, pode ser aqui pelo áudio e vídeo, tá? Se esse artigo aqui, ele é teórico ou ele é empírico, né? Ou seja, ele não tem coleta de dados e é teórico, ou ele tem coleta de dados e é empírico. O André está dizendo que ele é empírico, né? E é isso mesmo, né? O Ramon também falou que é empírico, é um artigo empírico. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, aí estão vendo, esses que são os macetes que vocês precisam ir aprender no dia a dia e que vocês vão precisar praticar, definidos os grupos hoje, né? E eu vou disponibilizar os artigos, e assim que vocês tiverem os artigos em mãos, vocês já podem começar a fazer a bibliometria. Por quê? Porque vocês começam a perceber, né? A Caroline falou, tem coleta de dados, é empírico. O Raik também falou que é empírico, a Nawane também. E é isso mesmo, ele é empírico. Por quê? Porque vocês vão lendo aqui e você vê ó, os principais resultados, empírico. Né? A metodologia, empírico. Acabou, 100% de chance, pessoal. Então, por isso que eu estava falando, vocês vão começar a perceber o que eu chamo de leitura dirigida. Entendeu? Então, a bibliometria é isso. É você definir variáveis, que é o que a gente viu na planilha, e agora vocês vão fazer uma leitura dirigida dos artigos procurando essas variáveis. No caso de natureza, esse é o critério. Né? Viu que tem coleta de dados? 2, empírico. Não tem coleta de dados? 1, teórico. Né? Então, já pelo resumo aqui, a gente tem certeza. E aí, claro, se vocês quiserem confirmar, basta, né, olhar a estrutura do artigo, como eu falei. Né? Você vê que tem um referencial teórico, depois vai vir o quê? A parte de método, né? Onde o autor vai descrever o método. Porque se ele falou em coleta de dados, né, ele falou em resultados, é porque ele tem dado para coletar e analisar. Então, ele vai ter que demonstrar como ele coletou e analisou. Portanto, ele vai ter uma seção de método no trabalho. Então, aqui vocês vão ver, né? Ó, foram feitas observações, entrevistas e análise documental. São os 3 métodos que eles usaram. Do quê? De coleta e análise. Tá? Só para mostrar e exemplificar. Lá no resumo, com base no que já foi dito, a gente já poderia ter 100% de certeza que ele é empírico. Tá? Marcou ali o que é, passa para a próxima variável. E aí, como eu falei, vocês vão adquirindo esse ritmo de fazer a análise bibliométrica dos artigos, né? De modo que ganhada uma experiência, vocês consigam analisar um artigo em 10, em 5 minutos. Tá? Por quê? Porque é ir atrás de questões específicas e saber os macetes. E esse aqui, pessoal, qual que é a natureza desse artigo? Né? Ele é teórico ou ele é empírico?
O Raí que fala que é teórico, né? O André Aquino também acredita que é teórico, o Igor, Caroline, Nawane, né? Então, teórico, né? E é isso mesmo. Por quê? Porque é como eu disse, né? E é isso que eu falei, comecem a perceber, vejam como até o discurso é diferente, né? É um discurso muito mais abstrato, né? Um discurso que está muito mais relacionado à filosofia, à interpretação própria do autor, né? Então, a gente já vê uma diferença no discurso. E aí, lendo o resumo, a gente vê que não tem nenhuma seção relacionada a método, né? Não fala em coleta de dados, não fala em entrevista, não fala nada. Então, 99% de chance de ser teórico. Por que 99%? Porque, como eu falei, às vezes o resumo é muito mal escrito, né? E aí você acaba sendo enganado. Então, o que vocês fazem? Aí, como eu falei, comecem a perceber. Lembra que lá no empírico a estrutura era introdução, referencial, método e resultados? O artigo teórico não tem essa estrutura. Ele não tem que seguir essa estrutura. Por quê? Porque a estrutura do artigo teórico vai ser a melhor possível que o autor vai definir para fazer a análise dele, né? O André pergunta: existe algum tipo de pegadinha? Eu não chamo de pegadinha, né, André, porque não é algo proposital, né? Eu acho que os autores nunca pensaram que a gente usaria, né, os artigos para uma disciplina, e eu também não seleciono assim os artigos de vocês para vocês, né? Então eu disponibilizo os artigos aleatoriamente, né? Mas sim, é muito raro, tá? Chegar a um ponto assim de um resumo ser muito mal escrito que você vai confundir ele com teórico, com empírico, pode até confundir outras variáveis mais que nem sempre os autores levam em consideração, né? Delineamento, mas teórico e empírico não, porque assim isso implicaria em o cara fazer a coleta, né? Ele ter método e no resumo ele simplesmente ignorar o método, né? O que é algo praticamente impossível, porque em uma pesquisa empírica o método é uma parte muito importante, que em um resumo jamais poderia deixar de aparecer, tá? Então, assim, a chance de ter uma pegadinha é 1%, é baixa, tá? Eu digo isso muito mais para vocês começarem a ficar safos, entendeu? Começarem a ficar esclarecidos sobre, né, as consequências do que a gente está falando aqui, entende? Então, pode acontecer sim, tá? Mas a chance é muito baixa de ter uma pegadinha ou algo do tipo. Então, comecem a perceber, né? A estrutura do artigo empírico ela é bastante diferente, né? Tem que ser um cara, tem que ser assim, para acontecer, na verdade, teria que ser um artigo que nem poderia ter sido aprovado, entende? Num congresso ou num periódico. Isso, eventualmente, sei lá, você poderia ver em uma situação de orientar algum trabalho que a pessoa está começando, mas nunca isso ainda, além de tudo, né, além da pessoa escrever um resumo muito ruim, esse resumo ser aprovado num congresso, né? Então, a avaliação dos pares, a comissão de avaliação faz esse trabalho de, pelo menos, entregar para a gente uma qualidade mínima, tá? Porque realmente teria que ser alguém assim muito limitado, né, em termos de como escrever um resumo de uma pesquisa, de um documento e tal, tá? Então, a estrutura de um artigo teórico é sempre a melhor a que o próprio autor definiu para ele explicar a ideia. Então, o que a gente vê, além do resumo, ser esse discurso bem teórico, bem filosófico? A própria estrutura, se vocês olharem o restante do artigo, é bastante diferente. Por exemplo, não vai ter uma parte de método, né? Não vai ter uma parte de resultados no artigo teórico, porque não tem dado para analisar, portanto não tem método, portanto não tem resultado. Então, se vocês rolarem um artigo, é sempre isso aqui, ó, né? Seções com nomes diferentes, né? Que o próprio autor deu, várias citações literais, que são essas partes aqui, que é um copia e cola do livro, né? Então, veja aqui o nome da seção, mistificação das organizações, não tem obrigatoriedade do método do artigo teórico. Então, se vocês tiverem dúvida do resumo, lendo o resumo e suspeitando que ele é teórico, o que vocês fazem? Descem no restante do artigo fazendo uma leitura nessa velocidade que eu estou fazendo aqui mesmo, ó, né? Passando assim mesmo, né? Então tá, quase certeza que é teórico. O que eu vou ver? Ver se ele tem método. Não, não tem método. Não fala em método, não fala em coleta, não fala em entrevista. Então, beleza, é teórico mesmo. Tá? E esse aqui, pessoal, é um artigo teórico ou empírico?
O Ramon aqui diz que é empírico, o Igor, Nauane, né? Mais o pessoal que vai participar aí, Caroline vai dizer que é empírico e mais outros, né? Então é isso, né? É isso, a gente vê aqui, né? Ó, foi realizada uma pesquisa survey. A gente vai ver o que é survey nas próximas aulas, né? 100% de certeza que é empírico. Empírico, tá vendo como é até mais tranquilo da gente ter certeza, né? Se você fez um survey com 273 pessoas, né? Egresso aqui, que egresso é quem se forma em alguma coisa, quem sai de um curso, né? Por que você fez um survey com 233 pessoas? Porque você fez uma coleta de dados. Então, a pesquisa é empírica. Entende? Então, é isso. Como eu falei, bem fácil, é isso mesmo. Todos vocês que falaram aqui depois, né, dos nomes que eu comentei, acertaram, né? As simulações são para isso mesmo. Então, por exemplo, é assim que vai ser a nossa prova. Tá? Vai aparecer um resumo, né? E aí classifique a variável de acordo com a natureza, com o delineamento, recorte temporal e assim por diante. Tá? Então, é isso mesmo. Natureza é isso, né? Teórico não tem coleta, empírico tem coleta, tá? E os exercícios são esses. Pessoal, a última coisa que vocês têm que se atentar é essa variável, tá? E aqui não é pegadinha, é macete, tá? Que é o seguinte. Bom, aqui está a coluna da natureza, né? Eu vou até aproximar um pouco aqui, tá? E a gente tem natureza. Você vai marcar 1 quando o artigo é teórico, vai marcar 2 quando o artigo é empírico, né? E o não sei, como eu já falei, você vai marcar se você não souber a resposta, para você trazer essa dúvida lá quando chegar a aula de supervisão, né? Mas 1 teórico, 2 empírico. Se vocês olharem, né? E aí vocês já sabem agora o que é teórico e empírico. Então, teórico não tem dado, não tem método, e empírico tem dado, tem método. Se vocês olharem todas as outras variáveis da planilha, e como a gente já falou desde o começo da disciplina, né, todas as variáveis elas são relativas ao método do artigo. Né? Então, vocês estão fazendo uma bibliometria sobre as características metodológicas dos artigos publicados na área de marketing. Quem pegar a área marketing. Né? Ou as características metodológicas dos artigos publicados em estratégia. Né? Quem pegar a estratégia. Então, as variáveis, a pesquisa que vocês fazem diz respeito ao método. Então, qual é a implicação importante disso? Que quando a pesquisa é teórica, portanto, ela não tem método, porque ela não tem dado, vocês sempre vão marcar nas outras colunas o número 6, aonde a maioria das opções, o 6 não se aplica. Entende? Por que que não se aplica? Porque essa variável diz respeito a método. Como a pesquisa teórica não tem método, essa variável vai não se aplicar. A única variável onde o 6 não se aplica, né, é a variável, justamente a variável método, que o 6 é revisão da literatura, que é um estudo teórico. Então, vamos considerar aqui que seria um método teórico. Tá? Então, eu deixei o 6 aqui só para a gente ver o que é a revisão da literatura e não ficar perdido nas outras variáveis. Mas, de todo modo, marcou 1 na coluna natureza, todas as outras colunas são 6, porque são variáveis metodológicas. Se fossem, por exemplo, variáveis conceituais, né, como eu falei para vocês, você pode fazer uma bibliometria sobre qualquer coisa, você pode quantificar qualquer coisa no artigo, né? A gente poderia estar perguntando qual é o conceito mais adotado. Essa seria uma variável que se aplicaria a um estudo teórico. Né? Mas, no nosso caso, não. Todas essas outras variáveis só vão se aplicar a estudos empíricos. Então, por isso que na análise, se você marcou 1 em natureza, todas as outras variáveis são 6. Se você marcou 2, né, ou seja, empírico, aí sim, aí todas as outras variáveis vão mudar, porque cada uma delas vai se aplicar de modo diferente. Né? Então, quando o estudo é empírico, vocês vão ter que fazer uma análise de cada uma das variáveis, para ver qual que é a melhor opção ali dentro de cada uma delas. Quando é teórico, é só marcar 6 em tudo que vai estar correto. Então, esse é um macete. Agora, notem, é um macete bom ou pode ser ruim também. Por quê? Porque se você marcou aqui natureza 1, teórico, sendo que, na verdade, o estudo é empírico,
Isso vai redundar em uma quantidade grande de erros, né? Você vai errar toda a linha, você vai errar todo aquele artigo, tá? E isso serve para o bem também, né? Se você marcou teórico e ele de fato é teórico, você pode marcar 6, com certeza que você acertou todas as questões também, tá? Então, só para finalizar essa questão do que é teórico, o que é empírico, né? A gente já viu coleta de dados, sem coleta de dados. Do ponto de vista, como eu já sempre estou alertando, e vocês vão ver, vai ficar cada vez mais claro, do ponto de vista da operacionalização, da operação da planilha, tem esses macetes, tá bom? Pessoal, é isso, né? Então, sobre teórico e empírico, né? Esse é o nosso conteúdo para hoje, tá? E aí, bom, passo então a palavra a vocês, né? Para a gente ir para o encerramento aí. E, inclusive, primeiro dúvidas sobre a planilha, a variável de hoje, né? E depois vamos falar sobre os grupos, né? Já aí com a dúvida do Igor. Bom, alguma dúvida sobre a planilha? Aparentemente não, né, pessoal? Chegou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Sobre a aula, sem dúvidas, né? Então, sobre a aula de hoje, aparentemente, sem dúvida, como eu falei, é tranquilo, né? Também é fácil de vocês entenderem, vocês vão praticar cada vez mais. Bom, vamos falar aqui do grupo, né? O Igor perguntou, professor, a turma tem poucas pessoas, meu grupo formado tem 8 já. Existe a possibilidade de acrescentar mais pessoas? Em 10 anos que eu leciono essa disciplina, né, ela sempre teve mais de 25 pessoas, né, inclusive na modalidade presencial, no semestre passado. Curiosamente, né, esse semestre a disciplina realmente está com um número pequeno de pessoas, tá? Igor, eu recomendo o seguinte em relação a isso, tá? Das 8 pessoas, se tiver uma variedade de interesse entre áreas, então, tem 3 que querem fazer estratégia, tem 2 que querem fazer gestão de pessoas, tem 4 que querem fazer finanças, eu recomendo vocês dividirem os grupos, tá? Grupos de, no mínimo, 2 pessoas, tá? Então, a partir de 2, tá? Já está valendo. Então, grupos a partir de 2 pessoas já está valendo. Tá? Então, se essas 8 pessoas tiverem ali um interesse diverso e tal, eu recomendo repartir. Por quê? Porque mais de 8 não é nem um problema de um trabalhar mais do que o outro e o grupo ser muito grande, porque, como eu falei para vocês, isso aqui é um trabalho que é impossível isso acontecer, né? Porque cada um vai receber 5 artigos para analisar. Se você não analisar seus artigos, eles não vão para a planilha, você não vai receber a nota, né? Então, do ponto de vista da produção do trabalho, não teria problema ser 10 ou até mais. O problema é justamente esse. Como a turma está pequena, a gente vai acabar tendo só um grupão, né? E aí perde um pouco aquilo que eu falei da amplitude da disciplina, né? Então, se tiver só um grupão, vai ter só uma área analisada. Se a gente tiver 3, 4 grupos, vai ter marketing, vai ter estratégia, vai ter finanças, entende? Então, vai ter uma variedade maior de pesquisas, tá? Então, avaliem, vejam se essas 8 pessoas têm diferenças de interesse e dividam os grupos em no mínimo de 2, tá? A Nawane pergunta se a planilha pode ser feita individual. Não é uma questão de poder, tá? Poder pode, Nawane, mas eu não recomendo, tá? Porque esse é o único trabalho em grupo da disciplina, tá? É uma nota dada em grupo, né? Todos os outros trabalhos são individuais, a sinopse é individual, o questionário é individual, tá? Então eu não recomendo fazer o trabalho individual, tá? São, né, então é uma avaliação diversa, né? Tem trabalhos individuais e eu também quero avaliar vocês em relação a trabalhos de grupo, tá? Então peço que sempre que possível, tá, estejam em grupos, tá? Interajam em grupos, tá, de no mínimo 2 pessoas, né? E aí recomendo, façam grupos de WhatsApp, né? Subgrupos aí de WhatsApp e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida sobre a disciplina, né? Alguma coisa para a gente finalizar? Tá? Último dia da inscrição da DM, ok. E também lembrando, mais que importante, o último dia de inscrição da DM para a disciplina, o último dia para definir os grupos e trabalhos, tá? Grupos e áreas. Então, não deixem de fazer isso, tá? Enviem hoje
no Moodle, tá? Lá a definição do fórum, né? E, como o Igor bem lembrou, que o último dia das inscrições da DIM, que foi inclusive, né, um evento que eu divulguei lá no nosso próprio grupo, bem lembrado, né, Igor? Eu dou todo o apoio aí para a empresa júnior do nosso curso, tá? Boa lembrança. Tudo Professor, bem, pessoal? Sim. você tem uma coisa para comentar da ADM? É que eu entrei ano passado, então eu meio que quase não fui presencial. E, tipo assim, muita gente me falou bem, só que eu também não sei muita coisa sobre. Aí eu queria saber, você que é professor, tem algumas Igor, dicas? não, as experiências são individuais, né? Eu, como professor, só tenho a recomendar, né? Pensando na ADIM, claro, aí lá vocês vão ter as experiências individuais de vocês, mas acho que é uma iniciativa excelente, né? A ADIM é, se não me falha a memória, se não for a maior, é uma das maiores empresas júnior do Brasil, né? É uma empresa pioneira, né? Foi a primeira empresa júnior da Universidade de Brasília, então é a empresa júnior mais antiga da universidade, né? Já tem tradição, né? As pessoas que se vinculam a projetos como os da DIM, né? Na graduação desenvolvem muitas competências, né? Desenvolvem oportunidades, né? De trabalho, oportunidades de pesquisa, oportunidade de atuação na universidade. Eu só tenho a recomendar, né? A vinculação de vocês a qualquer grupo produtivo dentro da universidade é muito positivo, tá? Seja grupo de pesquisa, seja atlética, seja o CA, seja orientação com o professor, seja projeto de iniciação tecnológica, seja empresa júnior, né? Seja a área de finanças que a gente tem aí o evento, né? Enfim, tá? Qualquer grupo produtivo que vocês possam estar vinculados na UNB durante o curso de vocês é altamente recomendável, vocês só têm a ganhar, né? Claro, como eu falei, a experiência individual de cada um é o que vai determinar, né? Se é bom, se é ruim, mas do ponto de vista de investimento em vocês, em aprendizagem, né, em desenvolvimento de currículo, em desenvolvimento pessoal e profissional, recomendo altamente, né, a participação em todas as iniciativas, tá? Muito obrigado, professor. Bom, pessoal, boa noite então a todos, né? Um bom fim de semana, né? A gente se vê então na próxima quarta-feira, né? Aguardo aí os nomes dos grupos, tá? Para fazer o envio via Moodle para vocês dos artigos, tá bom? Boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau.